Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, sou seu professor de Geografia aqui do SAI Digital e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho com você a respeito do quê? De sistemas de transporte. Então você sabe muito bem que sistemas de transporte, eles são um elemento, um fator, por assim dizer, que são essenciais para o desenvolvimento econômico e social de uma determinada região. Se essa determinada região, se esse determinado país, por exemplo, ele possui um sistema de transporte moderno, legalzão, que funciona bem, o que vai acabar acontecendo aí? Vai acabar acontecendo justamente que nós encontramos que ele é um sistema de transporte que pode contribuir e contribuir muito significativamente para o desenvolvimento daquela região, Por quê? Se for um transporte, um sistema de transporte formado por uma diversidade de modais, diferentes tipos de transporte, cada um se adequando à sua realidade, principalmente no que diz respeito ao custo desses transportes, o que acaba acontecendo? Isso vai influenciar significativamente no desenvolvimento econômico, principalmente, Porque isso trata que, de forma geral, nós temos o quê? Uma queda muito significativa de custo final das mercadorias. Então, o transporte também ele é um fator aí que influencia nesse custo da mercadoria. Então, hoje, a gente vai dar uma olhadinha aí nesses principais modais de transportes, suas características, bem como nós vamos dar uma olhada também no quê? Como é que eles se configuram nos chamados países ricos e desenvolvidos. Então, o que nós temos lá? Só lembrando você que esse conteúdo ele vai fazer parte aí da nossa frente A, tá? Então, vamos lá. Primeiro, os modais de transporte. Como é que nós tratamos de perceber eles? Então, aqui, por exemplo, nós temos alguns modais representados pelo quê? Transporte aquaviário, transporte rodoviário e assim por diante. Quando nós falamos nos diferentes modais de transporte, o que é uma coisa que nós devemos ter muito claro na nossa cabeça é o seguinte: transporte sempre está relacionado com o seu custo. O melhor tipo de adotado é, sem sombra de dúvidas, aquele tipo que apresenta o quê? Custos menores. Mas então assim, por exemplo, qual é o tipo de transporte que tem o menor custo? É o dutoviário, é o aquaviário? Mas também nós temos que perceber o seguinte: isso se adapta a todas as regiões? Claro que não. Por isso mesmo que existem os demais. Então, na ordem é mais ou menos assim, Os que apresentam mais elevados custos são os aéreos. Depois nós acabamos tendo o quê? Rodoviário, ferroviário. Daí nós temos o aquaviário e também nós encontramos aí um baixo custo nos dutoviários. Então vamos procurar entender um pouquinho como é que funciona isso, Então começando assim, o transporte aéreo, por exemplo, ele é um transporte de altíssimo custo, como eu acabei de falar, é o que apresenta o mais elevado custo. Só que por outro lado, ele também muitas vezes é indispensável, onde nós acabamos tendo o quê? Acabamos vendo que transportes a longa distância. Você precisa fazer rapidinho. Então, o aviãozinho cai de boa lá, Avião cai de boa não pegou bem a frase, mas você entendeu o que eu quis dizer, tá? Então, o que nós entendemos aí? Você pega, por exemplo, a descoberta da América, levar algumas semanas para chegarem as caravelas até a América. Imagine uma viagem hoje, se levar algumas semanas. Não dá para pensar nessa realidade. Em algumas horas nós chegamos até a Europa, por exemplo, aí sim. Só que o custo disso é muito elevado. Você tem o quê? Você tem, por exemplo, consumo de combustível. É altíssimo se comparado com o outro. Questão da manutenção das aeronaves. A aeronave não é igual barco, caminhão ou um trem. Pode dar um problema. A gente se vira se furar o pneu do caminhão. Mas não é a mesma coisa, então a manutenção tem que ser 100% seguro para não dar problema no avião, que o desastre é muito grande. Então isso gera um custo muito elevado, Mas essas regiões mais distantes, que precisam de uma velocidade maior de transporte, Muitas vezes, por exemplo, países com grande extensão territorial, como é o caso do Brasil,
O transporte aeroviário ele é legal para você o quê? Muitas regiões que não possuem, são isoladas, não possuem outros tipos de transporte, o avião vai cair como uma luva aí, né? Nós temos também um segundo modal de transporte que é o rodoviário, que ele, por assim dizer, acaba tendo o quê? Ele acaba tendo justamente uma característica muito forte, uma presença muito forte no Brasil, por questões históricas. Foi o JK que trouxe isso para cá, né? Concentrou isso aqui. O que acaba acontecendo com esse transporte chamado transporte rodoviário? Ele é um transporte que também ele tem suas características positivas. E ele trata de fazer o quê? Ele é muito legal para você cobrir curtas distâncias, às vezes algumas regiões de difícil acesso, como principalmente os grandes centros urbanos, né? Mas ele já não é viável para grandes distâncias devido ao seu alto custo. A construção da rodovia, a sua manutenção é elevada. A construção, né, e também a manutenção do chamado material rodante, o automóvel, o caminhão, o ônibus, isso acaba tendo o quê? Acaba tendo um custo extremamente elevado, né? Por exemplo, não dá para se imaginar uma região sem transporte rodoviário e sem rodovias, mas o que nós acabamos tendo aí que esse transporte muitas vezes acaba sendo um transporte extremamente essencial, como eu falei, pela rapidez, pela agilidade e pelas curtas distâncias também. Daí nós entramos aí no chamado transporte aquaviário. Agora o custo já começou a cair e a cair muito significativamente. Quando nós falamos nesse transporte aquaviário, o que é que nós encontramos? Nós encontramos que esse transporte aquaviário ele vai ser marcado principalmente pelo quê? Por um custo muito baixo. A razão é simples, né? Primeiro, a maior parte das vias, das hidrovias, é a natureza que dá pra gente, né? Então existe investimento, claro. Às vezes você vai ter lá que construir um porto, né? Uma região que está assoreada do oceano, dos rios, ele vai necessitar basicamente que seja feita algum tipo de intervenção, né? Mas, por outro lado, ele tem um custo muito baixo, que a manutenção ali também é pequena. O próprio material rodante também de baixa manutenção e tem a capacidade gigantesca de carga, se nós imaginar, pela quantidade de combustível que gasta, né? Então, devido a isso, é muito viável, né? Então, aí nós acabamos encontrando o quê? Você tem o transporte marítimo e parte significativa hoje do comércio internacional, ele é um comércio que ele vai acabar se apresentando, se utilizando do quê? Justamente desse transporte marítimo aí. Mas também nós temos o chamado transporte fluvial, que seriam nos rios, né? E nesse caso nós acabamos tendo o quê? Que os rios, basicamente, eles precisam ter algumas condições físicas ímpares para eles apresentarem certa navegabilidade, né? Principalmente um grande volume de águas, que sejam rios caudalosos, somado ao fato que nós acabamos encontrando o que também? Somado ao fato que nós precisamos que esses rios sejam de planícies. Rios de planalto apresentam desníveis, e esses desníveis acabam levando o quê? Como é que a embarcação vai transpor o desnível? Como é que ela vai subir cachoeira? Não tem como, né, gente? Ah, professor, mas existem, por exemplo, as obras, as eclusas, né? Exato, existem, e elas são construídas. Só que é um custo extremamente elevado, né? Então essas obras existem, mas elas existem ainda em pequena quantidade, né? Mas sem sombra de dúvida, nas regiões que nós temos rios de planície, é uma alternativa de transporte gigantesca, tá? Um outro modal com destaque muito grande que nós temos aí é justamente aquele modal conhecido como o transporte ferroviário, as ferrovias. Também um modal de transporte muito interessante, né? Principalmente pelo seu baixo custo. Até que muitas vezes a construção de uma ferrovia, ela acaba apresentando o quê? Ela apresenta um custo elevado, né? Você tem que fazer uma puta estrutura muito superior a uma estrada, uma rodovia, por exemplo, porque você impacta o quê? A quantidade de carga, de peso, a pressão sobre o terreno é muito grande. Apresenta dificuldade, por exemplo, em algumas formas de relevo, tudo legalzinho, aparece uma montanha aqui, né? Ultrapassou lá 30 graus, você tem uma dificuldade para o trem, ele já não consegue mais aí circular. Então muitas vezes tem que fazer o quê? O famoso túnel, né? E o custo disso?
O custo disso é muito elevado. Então, muitas vezes, a instalação das ferrovias, né, o que acaba acontecendo? É um processo extremamente moroso, custo elevadíssimo, mas instalou, ó, é uma beleza. Por quê? Manutenção é muito baixa. Somado ao fato que nós temos o quê? O chamado material rodante, né? Você tem a locomotiva, a máquina, que puxa um monte de vagão. Manutenção daquilo é muito baixa, né? E quando nós vamos pegar, por exemplo, o consumo de energia por toneladas transportadas, isso acaba gerando o quê? Um consumo de energia muito baixo. Se comparado, por exemplo, com rodovia, com os aviões e assim por diante, isso ó, minúsculo, né? Então, uma questão muito significativa aí, né? Ainda nós temos um outro modelo de transporte que ele é chamado do quê? De transporte dutoviário. O que é esse transporte dutoviário? Basicamente, o transporte dutoviário ele vai ser marcado pela presença de gigantescas tubulações, né? Por essas tubulações pode ser transportado o quê? Gás, óleo, água, né? O que nós encontramos aí? Minérios, muitas vezes, conseguem ser transportados por lá dentro. E é um tipo de transporte legalzão. O custo não é tão elevado na sua construção, né? O custo do transporte em si também é baixo. Você precisa bombear só isso, entendeu? Essas bombas, geralmente, elas acabam sendo alimentadas por energia elétrica, que tem um baixo impacto ambiental. E, por outro lado, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que, justamente aí, a dificuldade do transporte dutoviário, que apesar que, por exemplo, esqueci de falar mais um lado positivo dele, mudança climática. Choveu em demasia, o que acontece com a rodovia? Ela vai sofrer lá uma interrupção devido a um escorregamento de encosta, né? Ela pode precisar de uma manutenção, rodovia choveu, cheia de buraco. O duto não, pode chover, pode nevar, ele está lá, funcionando bonito e legalzão, né? Então o que nós acabamos tendo? A grande dificuldade do transporte dutoviário, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo justamente aí o fato de você não consegue transportar uma variedade grande de produtos, né? Transporte de pessoas, coloca no tubo, você sai lá na frente, não rola, né? E outras cargas mais aí, também muitas vezes isso é impossibilitado, tá? Então esses são os principais modais de transporte que nós temos. Agora nós precisamos dar uma olhadinha também na característica de todo esse sistema de transporte que nós encontramos principalmente nos países desenvolvidos. Então aqui, por exemplo, nós acabamos tendo o quê? Essa imagem, ela é uma imagem lá de uma rodovia no estado de Dallas, na cidade do Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, né? Então o que nós acabamos percebendo disso aí? Olha que beleza de imagem, que beleza de rodovia aí, uma quantidade muito grande de pistas, né? 4 pistas que vai, 4 pistas que vem. Então você acaba percebendo que é um sistema extremamente estruturado. Então a característica principal e principalmente que vai tratar de fazer o quê? Diferenciar dos chamados países em desenvolvimento é isso. Nos países desenvolvidos você tem uma rede de transporte que ela vai ser muito bem estruturada, que recebeu altos investimentos. E ela também vai ter uma outra característica essencial, que é a chamada multimodalidade. O que significa isso? Todo o sistema de transporte ele é pensado e planejado no sentido dele se estruturar para quê? Para você ir combinando os diferentes tipos de transporte. Vou citar um exemplo para você, né? Você pega a soja produzida nos Estados Unidos, se comparado com a soja que é produzida no Brasil, devido a questões climáticas e solo, a nossa se produz em maior quantidade e com custo menor. Lá nas regiões centrais, na planície do Mississippi, nos Estados Unidos, também nós produzimos soja. Quando vem, por exemplo, o comprador de soja no Brasil, o chinês vem comprar soja no Brasil e nos Estados Unidos ele compra também. Ele compra a soja embarcada. Ele quer e ele paga um determinado custo por ela quanto? Lá dentro do navio. É esse o valor que eu pago, né?
Então daí o que acontece? Estados Unidos com uma soja cara, nós com uma soja baratinha. A nossa sai como? Lá do centro-oeste, lá do cerradão brasileiro, basicamente no caminhão. Vai até o Porto de Santos, até o Porto de Paranaguá e alguns outros portos exportadores aí. Custo dessas rodovias? Uma coisa exagerada. Então isso acaba sendo o quê? Esse custo automaticamente ele é transferido para o custo final da soja sendo embarcada. O americano não, né? O americano ele trata de ter uma soja com custo de produção maior, mas para chegar justamente lá no porto do Atlântico e embarcar ela, ele vai o quê? Uma parte de caminhão, uma parte de trem, uma parte de barco, certo? Então a hora que ele chega lá, o custo dessa multimodalidade é muito menor que só a rodovia. Então a hora que nós vamos embarcar a soja, nós temos um custo muito parecido. Pensa você da seguinte forma, se nós tivéssemos, por exemplo, no Brasil aí, um sistema de multimodalidade, não fôssemos tão dependentes apenas e exclusivamente de rodovias, nós com toda a certeza do mundo, nossa competitividade seria muito maior. O chamado custo Brasil, né? Que é aquilo, nós até temos setores da economia que eles acabam sendo aí de alta competitividade internacional, mas o custo de tudo isso é muito elevado, né? Ainda nem vou entrar na questão tributária, vamos ficar só no transporte. Esse transporte, se ele fosse mais eficiente, acabaria sendo o quê? Ele acabaria justamente chamando a atenção e transformando aí um país mais competitivo. Opa, saiu, né? É o caso da soja. Produzimos soja, mas temos que competir com os Estados Unidos. Se a nossa soja fosse muito mais barata, aonde é que eles iriam comprar isso? Então a soja brasileira seria ou teria um valor maior e logo nós teríamos um maior crescimento da economia e um maior retorno de tudo isso aí. Então, mais ou menos funciona assim. Então conseguiu perceber que esse problema do transporte, ele é um problema muito grande e muito significativo, né? Perceber e entender como é que estão estruturados esses diferentes modais de transporte, como é que se forma toda uma rede de logística, também estão relacionados, o transporte é só uma parte da logística, aí é interessante para nós tratarmos de entender o quê? Muitas vezes isso explica muito das realidades, das diferenças e disparidades que nós encontramos aí entre as diferentes economias, tá? Então fica esperto, sistema de transporte, quente lá para a tua prova, para o teu Enem, para o teu vestibular. Vai tranquilinho com tudo isso na tua cabeça, que você vai ter um retorno sem sombra de dúvidas. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.